Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua foi grande missionário, pregador, exemplar e muito preocupado com a exploração social dos pobres e indefesos. Depois de se tornar sacerdote entre os cônegos regulares de Santo Agostinho, vislumbrou o ideal de São Francisco a partir dos mártires franciscanos de Marrocos. Abraçou o ideal franciscano, pregou o evangelho em toda a Itália, gastou sua vida na causa de Cristo. É um exemplo para nós de dedicação e amor ao evangelho e à dignidade da vida. Santo Antônio é um dos 3 grandes santos do mês de junho, né? Antônio, depois nós temos João Batista, Natividade de João Batista, dia 24 de junho, e depois São Pedro. Esses 3 santos são muito referenciados, principalmente no Nordeste. Essa época do mês de junho, o mês das festas juninas, são festas bem importantes da cultura regional nordestina. Então, são os 3 santos do mês de junho. O evangelho de hoje, evangelho de Mateus 5, 13 a 16, dando continuidade ao evangelho de ontem. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Hoje celebramos Santo Antônio de Pádua, e Santo Antônio de Pádua, sem dúvida nenhuma, foi sal da terra e foi luz do mundo. Por quê? Porque através da sua pregação, através da sua vivência do Evangelho, ele acabou dando sabor à vida de muitas pessoas e se tornou também luz para muitas pessoas. Eu sempre falo para vocês que o ser humano, todos nós cristãos, não somos seres com luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo. Portanto, nós não podemos pregar a nós mesmos, nós devemos pregar Cristo, refletir a luz de Cristo. Eu sempre uso esse exemplo, né? A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Cristo é o nosso sol. Então, nós, como luas, devemos refletir a luz de Cristo, né? E Antônio de Pádua fez isso de maneira grandiosa. Grande pregador, homem que lutava pela causa dos pobres, num mundo onde já havia muita exploração em seu tempo, não muito diferente dos dias de hoje. Apesar de tanto avanço tecnológico, apesar de tanta riqueza acumulada, nós ainda temos pessoas morrendo de fome, pessoas exploradas dentro do nosso país e no mundo inteiro. E Antônio foi um homem, sem dúvida nenhuma, que brigou e lutou muito pela causa dos pobres, Tanto que, justamente neste dia, nós temos a bênção dos pães, Lembrando que o pão é o alimento material dos pobres. Por isso que Cristo deixou como alimento, a questão do pão. O pão é o alimento de todos, é o alimento principalmente dos pobres. Por isso que hoje, tradicionalmente, se abençoam os pães no dia de Santo Antônio, os pães de Santo Antônio, que muitos, numa crença ou numa simpatia, colocam o pão abençoado no arroz, na vasilha do arroz. Para quê? Para que nunca falte comida em nossas mesas. Portanto, a ligação de Santo Antônio com a questão do alimento se vem da sua prática caritativa, Ele se preocupava muito com a alimentação dos mais necessitados. Outra coisa importante era o anúncio da palavra, Antônio era um grande orador, um grande pregador, Então, nós vemos a importância, como esse evangelho de hoje se encaixa muito com a vida de Santo Antônio, Ele foi luz do mundo ao anunciar o Cristo, ao refletir o Cristo através de suas ações, principalmente aquelas voltadas aos mais pobres,
as ações da caridade, né? As ações caritativas. E ao mesmo tempo ele foi sal da terra também. Por quê? Porque ele temperou a vida de muitas pessoas através do anúncio do Evangelho. Possamos nós, a exemplo de Santo Antônio, também ser sal da terra e luz do mundo para os nossos irmãos. Um grande abraço.